A viagem pela fenda dimensional trouxe uma sensação muito peculiar. Parecia que eu estava preso no meio de uma cena de filme que avançou rapidamente. Meus arredores estavam zunindo em um borrão indistinto de cores enquanto eu me sentava na minha bunda, olhando fixamente para longe, sem mais lágrimas para chorar. O solo em que pousei impediu minha queda com uma pilha de folhas e trepadeiras. Mas isso não importava. Mesmo se eu pousasse em pedras irregulares, provavelmente não teria notado. Eu permaneci na mesma posição sentada em que estava durante a viagem, nem mesmo me preocupando em olhar ao meu redor. Ela tinha sumido. Eu nunca teria a chance de vê-la novamente. Esses dois pensamentos desencadearam outra onda de emoções enquanto eu soltava soluços secos. Comecei a relembrar os quase 4 meses que passamos juntos, como ela era atenciosa, tratando-me como se fosse seu próprio sangue. Não me importei que ela tivesse demorado muito para me mandar para casa para que eu ficasse com ela. Durante o pouco tempo que estive com Sylvia, ela me ensinou muito e me deu uma visão que eu não tinha desde que vim a este mundo. Sucumbindo pela vontade da minha mente que desejava dormir a fim de lidar com a dor, eu me enrolei em uma bola onde caí quando uma dor lancinante me sustentou de volta. A sensação de queimação se espalhou do meu núcleo de mana por todo o meu corpo até que uma voz ecoou na minha cabeça. Aim. Testando, testando. Ah, ótimo, olá, Arte, quem tá falando é a Sylvia. Meu coração acelerou quando respondi imediatamente à voz. Sylvia. Eu tô aqui, consegue me ouvir? Se você está ouvindo isso agora, significa que mostrei o que realmente sou. Ah, era algum tipo de gravação que ela infundiu em mim quando fez aquele pequeno buraco no meu núcleo de mana. Você está longe de estar pronto agora para saber toda a verdade. Conhecendo você, se eu tivesse lhe contado quem era aquela figura no céu, você teria tentado impetuosamente e lutado. Pequeno Arte, você mal completou 4 anos de idade. Ao olhar para o seu núcleo de mana, percebi que você tem um talento raro, visto que o seu núcleo de mana já é vermelho escuro. Vou deixá-lo com isso, e infundir em você minha vontade única. Isso é algo incomparável à vontade de uma besta normal. Seu progresso futuro como mago depende de quão bem você será capaz de usar minha vontade que está embutida em seu núcleo de mana. Foi por isso que o roxo em seus olhos e os padrões dourados desapareceram. No momento em que seu núcleo de mana atingir um nível além do estágio branco, você ouvirá outra mensagem minha novamente. Naquela hora, vou explicar tudo e o que você faz a partir daí é sua escolha. Tem um estágio além do branco? Por último, Arte. Sei que você pode estar sofrendo, mas lembre-se de que precisa cuidar de sua família e da pedra que lhe confiei. Meu único desejo é que você abrace as alegrias e a inocência da infância, treine duro e deixe seus pais orgulhosos. Não saia perseguindo sombras em um acesso de raiva. Matar os responsáveis pela minha morte não me trará de volta à vida nem fará você se sentir melhor. Há uma razão para tudo e não me arrependo do que aconteceu. Com isso, eu me despeço de você por agora. Lembre-se, proteja sua família e a pedra, estude o que eu deixei para você e aproveite esta vida, Rei Grey. Esse nome e título eram do meu mundo anterior. Ela sabia o tempo todo. Ela descobriu algo no meu núcleo de mana? Ela foi capaz de examinar minhas memórias? Tantas perguntas, mas o único ser que poderia respondê-las se foi. Recusei-me a me mover por um longo tempo, permanecendo em minha posição fetal aconchegante, imerso em pensamentos. Sylvia estava certa. Ela havia dito tudo isso sabendo como era minha vida no meu antigo mundo. Não posso cometer o mesmo erro de viver apenas para buscar a força. Eu queria ser forte, mas também quero viver minha vida sem arrependimentos. Quero viver uma vida da qual Sylvia se orgulhe. Eu não acho que ela ficaria feliz mesmo se eu chegasse a qualquer estágio que fosse depois do branco enquanto vivia apenas treinando. Não, eu precisava me apressar e alcançar minha família. Mas antes disso, onde diabos eu estava? Olhando em volta, as árvores que se erguiam muito acima da minha cabeça me cercaram. Havia uma névoa densa que se erguia densamente a alguns centímetros do solo, enchendo o ar com uma umidade quase palpável. Árvores e uma névoa estranhamente espessa. Eu afundei na minha bunda,
cabisbaixo com o que isso só poderia significar. Eu estava na floresta de Elshire. Um suspiro desanimado escapou da minha boca enquanto eu me levantava. Parece que não vou encontrar minha família tão cedo. Fazia mais de 4 meses desde que eu caí do penhasco. Minha família provavelmente tinha voltado para Asher ou talvez até decidido ficar em Shirus. Eu não tinha nenhum tipo de provisão a não ser as roupas do corpo e a estranha pedra que estava enrolada na pena de Sylvia. Este nevoeiro amaldiçoado limitou minha visão a cerca de alguns metros ao meu redor. Embora reforçar meus olhos com mana tenha ajudado um pouco, isso não resolveu o problema ainda maior de como sair daquele lugar. Reforcei meu corpo, permitindo a rotação de mana que se tornou uma segunda natureza para mim agora. No momento, eu só conseguia absorver cerca de 20% do que era capaz de fazer enquanto apenas meditava, mas não podia reclamar. A única desvantagem da rotação de mana é que ela não substitui o fortalecimento de seu núcleo de mana. Para purificar meu núcleo de mana e levá-lo para os próximos estágios, preciso me concentrar exclusivamente em coletar mana, tanto do meu corpo quanto da atmosfera ao redor, e usá-lo para me livrar das impurezas aos poucos. Uma coisa notável que senti foi que, depois de deixar meu núcleo de mana vermelho escuro, a quantidade de mana que eu poderia armazenar aumentou significativamente. Embora o tamanho não aumente, estou supondo que a pureza permite que mais mana seja armazenado. Eu escalei alguns galhos da árvore mais próxima e me sentei assim que cheguei alto o suficiente. Eu foquei mana apenas em meus olhos, melhorando minha visão ainda mais. O que eu estava procurando não era uma saída, mas mais ainda para quaisquer sinais de humanos. Sylvia havia dito que eu seria teletransportado para perto de humanos, então eu esperava que pudesse haver aventureiros viajando por aqui que me direcionariam para fora, ou mesmo me escoltariam. Depois de cerca de 10 minutos procurando, pulando de árvore em árvore, encontrei o que estava procurando. Eu pulei mais algumas árvores, me sentindo muito orgulhoso de minha agilidade primata, parando em um galho a apenas alguns metros de distância. Escondendo-me atrás do tronco grosso, observei o grupo de humanos. Mas havia algo de errado. Eu me escondi completamente atrás do tronco e fechei meus olhos, colocando mana em meus ouvidos. Não. Socorro. Alguém me ajuda, por favor. Mãe. Papai. Agora eu tô com medo. Alguém cala a boca dessa garota. Ela vai chamar a atenção. Asterisco clac asterisco. Rápido. Coloque-a na parte de trás da carruagem. Estamos a apenas alguns dias de distância da cordilheira. Estaremos mais seguros lá. Não relaxe e continue se movendo. Ei, chefe. Por quanto você acha que ela vai vender? As elfas valem muito, não é? Hehe, ela é uma criança também, ou seja, ela é virgem. Aposto que ela vai nos trazer muito dinheiro, hein? Mercadores de escravos. Eu cuidadosamente dei uma olhada para localizar a carruagem de pequeno porte, o suficiente para abarrotar cerca de 5 ou 6 adultos. Eu me virei bem a tempo de ver um homem de meia-idade puxando uma garotinha para a parte de trás da carruagem. Ela parecia ter cerca de 6 ou 7 anos, com uma tonalidade prateada no cabelo e as orelhas pontudas, marca registrada, pelas quais os elfos eram conhecidos. O que eu faço? Como eles foram capazes de sequestrar um em primeiro lugar? A névoa mágica da floresta Elshire deveria desorientar os sentidos até mesmo do mago mais capacitado. Depois de mais alguns segundos de observação, encontrei minha resposta. Presos às coleiras estavam bestas de mana que pareciam uma mistura de um cervo e um cachorro, com chifres que se ramificavam, parecendo um satélite complicado. Eles foram mencionados brevemente na enciclopédia que eu sempre carregava comigo. Os cães da floresta eram nativos da floresta de Elshire e podiam navegar ainda melhor do que os elfos. Como aqueles brutos adquiriram cães da floresta, eu não tinha ideia, mas precisava pensar em um plano. Opção 1. Roubar um dos cães da floresta e fazer com que ele me leve para fora da floresta. Opção 2. Sequestrar a elfa sequestrada para que ela me leve para fora da floresta. Opção 3. Mate todos os traficantes de escravos e liberte a elfa, depois pegue os cães da floresta e faça com que me levem para fora da floresta.
Ponderando por alguns minutos, estou diante de um dilema. A primeira opção seria a mais fácil, mas não me agradou simplesmente deixar a elfa. Mas, então, novamente, quem sabe, talvez ela seja comprada por um velho gentil que a libertará e a levará de volta para sua casa. Sem chance. A opção 2 tinha a falha óbvia de que, uma vez que eu salvei a elfa, ela não me levaria para fora da floresta e apenas insistiria em voltar para casa e os traficantes de escravos provavelmente não aceitariam isso muito bem. A opção 3 teve o melhor resultado, mas foi de longe a mais dolorosa, considerando que havia 4 deles e apenas um de mim. Por causa da névoa, eu não conseguia ver se algum deles era mago, mas era seguro assumir que pelo menos um deles seria. Ser capaz de capturar um elfo na floresta significava que eles tinham muita sorte ou eram profissionais. Depois de deixar escapar outra respiração profunda, não pude deixar de notar quantas vezes suspirei atualmente. Era a opção 3. Depois de horas de observação, aprendi o suficiente sobre eles para fazer alguma coisa. Esperei até o anoitecer para colocar meu plano em ação. Apesar de suas aparências rústicas, os traficantes de escravos eram surpreendentemente vigilantes, eles nunca fizeram uma fogueira e sempre mantiveram 2 pessoas em guarda o tempo todo. Depois de agitar os cães da floresta com uma pedra cuidadosamente lançada, fiz meu movimento assim que um dos 2 de guarda deu a volta para o outro lado da carruagem para acalmá-los. O que ficou para trás estava sentado em um tronco caído, mexendo em algo nas mãos enquanto os outros 2 dormiam dentro da barraca. Com cuidado, saltando para um galho diretamente acima da carruagem, me preparei para o meu ataque. Meu primeiro alvo seria aquele que acalmou os cães da floresta primeiro. Eu caí com um baque surdo atrás de um dos traficantes de escravos. Este homem tinha uma constituição muito esguia. Embora os músculos magros fossem visíveis, ele não parecia muito forte e estava armado apenas com uma faca longa. Assustado com o baque suave, ele se virou provavelmente esperando uma doninha ou rato curioso. Seu rosto se contorceu em uma mistura de surpresa e divertimento quando ele me viu, uma criança de 4 anos com roupas esfarrapadas. Mas antes que ele tivesse a chance de falar, eu me lancei para cima em direção ao seu pescoço. Eu imbui mana na lâmina em que eu estava usando para atacá-los, assim transformando em uma lâmina afiada. Isso era chamado de arte sem espada no meu antigo mundo, mas aqui seria mais correto chamá-la de técnica de atributo do vento. Ele recuou reflexivamente, suas mãos tentando alcançar seu rosto para se proteger contra o garoto atirando em sua direção. Era tarde demais. Eu dei um golpe rápido na jugular, tirando sua corda vocal junto com sua artéria carótida. Um jato de sangue jorrou de seu pescoço imediatamente quando eu caí atrás dele, apoiando seu corpo sem vida e gentilmente o colocando no chão para evitar fazer barulho. Como esperado, os cães da floresta que tinham acabado de ser acalmados pelo Lank acordaram de repente com o fedor de sangue que os fez uivarem e latirem. Ei, Pink! Não consegue nem acalmar os cães. O que é isso? Eu já tinha previsto isso. A faca de Pink estava esperando por ele no canto traseiro da carruagem. Enquanto a atenção do outro traficante de escravos estava voltada para o cadáver de Pink, que estava sendo comido pelos cães da floresta, pulei por trás e apunhalei seu pescoço com a faca. Socorro! Mãe em alguém! Alguém! Me ajudar! Filho da, por que agora, depois de tudo isso, você começa a gritar agora? Na hora, ouvi o farfalhar da tenda quando os 2 traficantes de escravos que sobraram saíram. Pink! Deu-se! A criança está acordada. O que diabos vocês estão? Ele latiu, ainda meio adormecido. Engoli a vontade inadequada de rir dos nomes ridículos dos traficantes de escravos e me escondi atrás de uma árvore ao lado da carruagem e infundi mana na faca de Pink. Sentindo que algo estava errado, os 2 comerciantes de escravos restantes cuidadosamente deram a volta para o outro lado da carruagem, onde seus olhos se esbugalharam ao testemunhar seus 2 ex-companheiros sendo comidos pelos cães da floresta. Usando esta chance, eu ataquei o mais próximo quando seu olhar chicoteou de volta para mim e instantaneamente balançou sua espada curta no meu rosto. Esquivando-me do golpe, abaixei-me e corri em direção a ele, tentando entrar no alcance da minha faca.
Eu balancei, reforçando mais mana na faca, acertando um ferimento limpo no calcanhar de Aquiles de sua perna direita. Gá, ele soltou um uivo de dor enquanto mergulhava desesperadamente fora do meu alcance antes que eu pudesse causar mais danos. Danton, tenha cuidado. Acho que esse pirralho é um mago, gritou o lutador, cujo tendão eu acabei de cortar. Voltei minha atenção para Danton enquanto ele puxava sua espada da bainha e se abaixava em uma posição defensiva. Você vê todo tipo de coisas malucas hoje em dia. Parece que um enorme saco de ouro apareceu na nossa frente, George. Aposto que ele vai nos pegar quase tanto quanto o elfo, ele soltou uma risada enlouquecida. Esses bastardos nem se importavam que eu acabasse de matar os membros de seu partido. O corpo de Danton brilhava fracamente enquanto ele reforçava seu corpo com mana. Enquanto ele avançava em minha direção, seus lábios se curvaram em um sorriso confiante em seu rosto quadrado. George estava fora de combate com aquela perna aleijada, mas este aumentador seria um problema. O aumentador chamado Danton de repente saltou acima de mim, seu braço direito pronto para dar um soco. Eu só podia imaginar que sua única razão para não usar sua espada era para não danificar seus bens. Embora normalmente eu ficasse ofendido, neste caso, o excesso de confiança tornou tudo mais fácil para mim, então não reclamei. Eu pulei para trás a tempo de evitar o golpe forte o suficiente para deixar um pequeno amassado no chão enquanto eu jogava minha faca nele. Usei o mesmo truque que fiz com o mago que arrastei comigo do penhasco, mas este mago foi mais cuidadoso. Ele rompeu a corda de mana com sua espada e agarrou minha faca com a mão livre. Merda! Eu estava em uma posição ruim agora. Danton não era alto, mas seu alcance ainda era muito maior do que o meu. Ele também tinha uma espada, que agora julgava necessária, que aumentava ainda mais seu alcance. Sem perder tempo, Danton correu em minha direção e jogou para trás a faca que eu acabara de lançar nele. Eu me esquivei facilmente, mas não há tempo de reagir ao seu próximo movimento quando ele bateu no meu tornozelo com sua bainha. Enquanto eu tentava recuperar o equilíbrio, ele aproveitou a chance para agarrar meu tornozelo e me virar de cabeça para baixo. Seu rosto confiante se contraiu quando eu soquei a mão que estava segurando em mim enquanto concentrava mana. Usei uma técnica de atributo de fogo, liberando toda a mana focado em meu punho e direcionado para a articulação fraca de seu pulso. Um estalo alto, seguido por um uivo de palavrões, indicou que o ataque foi o suficiente. Seu pulso quebrado soltou meu tornozelo e eu caí desajeitadamente de costas. Levantando-me rapidamente, peguei a faca de Pink e usei a chance para atacar Danton que estava ferido. Enquanto ele ainda estava preocupado com a dor em seu pulso, ele praguejou com raiva: "Você está morto agora, seu pedaço de merda. Eu não me importo se eu não posso mais te vender." Seu pulso esquerdo foi ferido, deixando uma lacuna em sua defesa. Imbui mais mana aos meus pés e o alcancei rapidamente enquanto preparava um golpe, prestes a acertar um soco sólido ao seu lado, quando o vejo balançando furiosamente sua espada para baixo. Ele caiu nessa. Eu rapidamente giro com meu pé esquerdo no lugar, girando para a direita. Esquivando-me do golpe por um fio de cabelo, eu entro no alcance da minha faca para o lado direito dele, aberta por causa de seu último golpe desesperado. Ele imediatamente tentou pular para trás, mas coloquei meu pé direito atrás de sua perna, fazendo-o perder o equilíbrio. Em um golpe rápido, enfiei minha faca abaixo de sua axila, através da abertura entre suas costelas e em seus pulmões. Ele foi fácil de terminar depois que sua respiração estava entrando em colapso por causa do ferimento. Agora sobrou apenas o imóvel George. Eu não poderia usar a espada de Danton, pois era muito grande e pesada para o meu corpo, então usei a faca de Pink uma última vez e golpeei a jugular de George. O pobre lutador não conseguiu competir ou fugir com a perna inútil e morreu desacreditado. Muito parecido com seus dois camaradas, que serviram de alimento para os cães. Parecia que a elfa sabia que uma luta estava acontecendo em um silêncio assustador. Subi na parte de trás da carruagem onde ela estava trancada e a vi se mexendo no canto, com trapos sujos cobrindo minimamente suas partes íntimas. Ela me estudou com surpresa e dúvida, seus olhos quase dizendo: "Ele não pode ter sido aquele que me salvou, certo?"
Eu a desamarrei enquanto ela permanecia em silêncio, seus olhos turquesa inchados nunca deixando meu rosto. Cansada e me sentindo nojenta, ajudei-a a se levantar e simplesmente disse: "Você deveria voltar para casa agora." Ik. Ela provavelmente não sabia se eu era um inimigo ou amigo até agora, mas assim que a palavra "a casa" foi dita, uma expressão de alívio tomou conta de seu rosto tenso e ela desabou. Bavala. Eu tava com tanto medo. Eles iam me vender. Bavaa. Achei que nunca mais veria minha família. Bavaa. Bavaa.